Tudo isso aqui tem uma razão. Hoje à tarde, nós tivemos um momento, obrigada, querido, extremamente precioso aqui. Quem esteve aqui à tarde? Levanta a mão. Ai, muita gente não esteve e perdeu, né? Tudo que a gente deixa de fazer em Deus, a gente perde. Mas certamente você teve uma ótima razão para não estar aqui. Creio eu. E, à medida que o pastor falava ali em cima, eu fui vendo o quanto Deus é perfeito. O quanto o Espírito é o mesmo. E Ele preparou tudo para hoje à noite. Aqui, falta algo ainda, que eu não sei onde está. Cadê? Traz ele para cá para mim, por favor, aquele lá. Coloca ele aqui perto da cruz. Hoje à tarde, o pastor terminou o culto falando assim. Para aquelas pessoas que tiveram uma decisão de mudança hoje à tarde. Ele falou assim, em cada lugar onde foi um lugar ruim ou foi um lugar de pecado na sua vida, vocês vão imaginar um trono aqui, tá? Você vai estabelecer um altar. E hoje nós vamos falar de altares. Porque não tem como falar de adoração sem falar de altares. E, na verdade, o que é um altar? Os altares são é um caminho que Deus estabeleceu para mim e para você, com o objetivo de nos levar de volta para casa. Isso é um altar. Porque quando Deus nos fez com as suas próprias mãos, Ele formou Adão e disse para ele assim, Gênesis 1, 28 diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Eu quero que você guarde essas palavras. Sede, multiplicai-vos, enchei, sujeitai, dominai. Deus fez a mim e a você e disse isso, sede fecundos. Lá na figura de Adão. E Adão fez isso? Sim ou não? Vocês acham que Adão cumpriu isso? Sim ou não? Adão não cumpriu. A única coisa que ele fez foi multiplicar. Por quê? Porque Deus comissionou Adão e disse para ele assim, tudo isso que eu fiz aqui é seu. Eu fiz para você. A única coisa que eu quero é que você cuide desse lugar. E a partir daqui você estabeleça o meu reino na terra. No entanto, Adão falhou. Por quê? Porque chegou uma serpente para Eva e disse para ela assim, foi assim que Deus disse? Se você comer desse fruto, você vai morrer? Ele nunca afirma, ele sempre te põe para pensar, só que o seu pensamento, quando Satanás traz na sua mente, ele não é puro, ele não é na verdade seu, ele é influenciado por ele. E a Eva, quando disse, sim, foi assim, e ele disse, certamente não morrerás, porque quando seus olhos quando você comer o fruto, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Exatamente aquilo que estava no coração dele, lá na eternidade passada, quando ele se levantou contra o Senhor no céu, ele plantou no coração do homem. E a partir daquele momento que Adão e Eva comeram aquele fruto, eles entregaram o domínio desse mundo para Satanás. E como eu sei isso? Quando Jesus está no monte,
Em jejum de 40 dias, Satanás diz para ele assim: olha, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, todo esse reino eu te darei. Porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. No momento em que Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles entregam o domínio do mundo para Satanás. E a missão que o Senhor comissionou o homem a fazer, ele não cumpriu. E interessante que quando Deus chega no jardim, quando o homem havia pecado, ele estava escondido, como se nós pudéssemos esconder de Deus. Todas as vezes que pecamos, é exatamente isso que nós fazemos. Nós nos escondemos. E quando ele estava escondido, ele veio, ele conversou com Adão, com Eva, ele amaldiçoou a serpente, ele trouxe maldição sobre Eva, trouxe maldição sobre Adão. E quando ele chegou, Adão e Eva estavam vestidos de uma folha de parreira. E ele mata o animal e cobre o pecado deles, cobre a nudez deles. Se eu te perguntasse qual foi o primeiro altar da história, qual foi? Qual foi o primeiro altar? Teve antes. Qual foi o primeiro altar? Qual foi o primeiro sacrifício que aconteceu na história da humanidade? Primeiro sacrifício. Qual foi o primeiro sacrifício que aconteceu na humanidade? Caim e Abel? Foi? Abre a sua Bíblia em Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, quando Deus chega e eles estão ali, Deus mata o animal e faz vestimentas para eles. Mas a pergunta que eu te faço é: este foi o primeiro sacrifício? Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tempo que nós vivemos? Deus vive em um tempo, nós vivemos em outro. Nós vivemos no tempo cronos, cronológico. Deus vive em um tempo kairos. Gênesis e Apocalipse diante de Deus acontecem no mesmo tempo. E nós diríamos que esse foi o primeiro sacrifício, só que se você voltar à Bíblia um pouquinho, em Gênesis 3,15, está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto de Gênesis 3,15 fala da morte de Jesus. E como para Deus o ontem, o hoje e o amanhã acontecem ao mesmo tempo, nesse momento Jesus morreu. Jesus, que foi pregado nessa cruz muitos anos depois, na verdade foi o primeiro sacrifício, o primeiro altar que aconteceu, o primeiro sacrifício foi a morte de Jesus. Como? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Quando Deus chama Abraão e pede dele o filho, a morte do seu filho, ele providencia um cordeiro. Então Abraão não entrega o seu filho. Mas quando Deus diz: eu vou enviar meu filho para te salvar, para te trazer de volta, naquele momento a morte de Jesus estava estabelecida. Então o primeiro sacrifício que aconteceu, o primeiro altar, na verdade foi a morte de Jesus.
Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Deus começou a ensinar o homem a voltar para casa. Deus nunca desistiu de nós. No momento em que ele fez Adão, ele sabia que Adão ia pecar, que Eva ia pecar. No entanto, para Deus não tem diferença, porque Deus escolheu nos amar. Deus não me ama mais ou menos porque eu peco ou deixo de pecar. Deus me ama porque Ele me amou primeiro. Antes mesmo de eu lembrar que Ele existia, Ele já estabeleceu algo sobre a minha vida. Então Deus escolheu me amar. Claro que o que alegra o coração de Deus é quando fazemos a sua vontade, quando não pecamos contra Ele. Mas na verdade Ele escolheu me amar independente de quem ou o que eu sou. E depois desse tempo, nós vamos perceber o homem caminhando na história através de altares. O próximo altar que aconteceu foi o altar de Noé. Noé, lá em Gênesis 6, ele é chamado por Deus. Não, antes disso, teve o sacrifício de Caim e Abel. A Bíblia diz que no final de um dia, no final de um tempo, veio Caim e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu o que ele plantou, ele trouxe algo e ofereceu a Deus. No entanto, Abel ofereceu das suas primícias. E a Bíblia diz que o sacrifício de Abel agradou o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem disse para Caim e para Abel que deveria ser feito o sacrifício? Quem pediu esse sacrifício? Onde eles aprenderam que era necessário oferecer sacrifício para Deus? A Bíblia, ela é cheia de segredos. Nós precisamos aprender a cavar os segredos da palavra de Deus. É necessário. Sei que no final de um tempo os dois ergueram um altar ao Senhor, mas o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim não. E o ódio foi no coração de Caim. Caim matou Abel, nós sabemos a história. Depois vamos para Gênesis 6. E nós vemos o Senhor chamar um homem que ele chamou de reto e íntegro. Um homem que temia a Deus. Deus chega para esse homem que tinha 500 anos e diz para eles: você vai construir para mim uma arca, porque vai chover 40 dias. Se Deus falasse para você fazer uma arca, que vai chover 40 dias, você acreditaria, certo? Porque você conhece a chuva. No entanto, no tempo de Noé não existia chuva ainda. Então, Noé tem que crer em um Deus que falou com ele, tem que crer que ele vai trabalhar um barco que vai construir, colocar um monte de animais para salvar toda a terra, e tem de crer que vai cair chuva, sendo que não existia, porque a Bíblia diz que saiu uma bruma, uma fumaça que regava a terra. Então não existia terra, e Deus chega para Noé, ele trabalha durante 100 anos, e quando tem 600 anos, ele pega 100 cães e Jafé, seus filhos, as esposas, entra na arca, chove durante 40 dias, e do dia que ele entra ao dia que ele sai, é exatamente 1 ano que ele fica dentro da arca. E no momento em que ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus sentiu a fumaça, o cheiro da fumaça daquele altar, ele disse: nunca mais destruirei a terra com chuva, com águas. O altar de gratidão de Noé moveu o coração de Deus, e ele disse: nunca mais destruirei a terra dessa forma. E depois nós vamos para um homem que todos falam que é um homem de altares, Abraão. Gênesis 12, Deus chega para ele e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E quando Deus termina de falar com ele, lá em Gênesis 12, 6, 7, a Bíblia diz que ele estabelece um altar de adoração no lugar chamado Siquém. Siquém significa ombro. Quando você anda um pouquinho mais na Bíblia, em Gênesis 12, 8, logo depois, Deus continua falando com ele e ele faz mais um altar.
um altar em Betel. Quando Deus fala novamente com eles, nós sabemos a história, eu não quero contar porque é muito longa. Abraão vai, sai, vai para o Egito, volta não sei para onde, fala que a mulher, que a esposa é irmã, e nós sabemos todas as histórias. Eu não vou falar especificamente dos altares de Abraão, mas Abraão faz mais um altar, que é o altar em Hebrom, significa lugar de perdão, lugar de conserto. Isso está lá em Gênesis 13, 18. Nesse tempo é quando Deus promete uma terra, especificamente para Abraão. E Abraão fala para Deus: ok, Senhor, mas como que eu vou ser uma grande nação se nem filho eu tenho? Se o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, quem é o meu herdeiro? E Deus promete para Abraão um filho. E nesse momento, pela primeira vez, Deus pede um altar. É a primeira vez que Deus pede. E não só pede, como ensina Abraão a fazer um altar. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 15. Vou caminhar na Bíblia um pouquinho. Gênesis 15, versículo 9. Vamos ler um pouquinho antes. Nós vamos ler o capítulo 15 a partir do versículo 1, que tem duas coisas que eu quero que você ouça. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Porque Deus lá em Gênesis 12 prometeu. E depois disso, aqui são muitos anos, são 14 anos nesse tempo aqui. E eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E Deus responde, através de um sacrifício: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tombando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente às outras, e não partiu as aves. E aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então, nesse momento, é a primeira vez na Bíblia que Deus pede um altar. E Abraão faz aquele altar, e aquilo ali é um pacto com Deus. Naquilo ali estava estabelecido: dar-te-ei um filho. Logo depois, lá em Gênesis 22, de Gênesis 15 até Gênesis 22, Agar tem o filho de Abraão, nasce Ismael. Depois acontecem tantas coisas, e lá em Gênesis, e depois vem o filho de Abraão com Sara, nasce Isaac. E quando Isaac é um adolescente, Deus chama ele e fala. É o segundo altar que Deus pede, lá em Gênesis 22. E Deus pede para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor, dá-me teu filho, teu único filho. Como único filho? Ele não tinha Ismael. Tudo aquilo que nós geramos para Deus, fora da aliança com Deus, Deus não conta. E o filho de Abraão, que foi gerado em uma aliança, foi Isaac, que foi selado com sangue lá em Gênesis 15. Quando Deus pede para ele
um altar. E agora em Gênesis 22, Deus diz para ele: aquele que eu te dei, agora eu quero de volta. E Abraão pega o seu filho, caminha 3 dias, sobe com o seu filho, e quando ele ia executar o filho, Deus fala para ele: não toque no menino. E gera alguém para estar no lugar, algo para estar no lugar, que foi um cordeiro. E isso que Abraão fez, depois nós sabemos, tudo isso lhe foi imputado e ele foi chamado homem de fé. E ele gerou o seu filho, criou o seu filho, e Isaac repetiu altares. Depois Jacó repetiu altares. Até que nós vamos caminhando na história. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 22. A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra farás para mim. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todos os lugares onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ora, se tu fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se levanta a tua ferramenta sobre ela, o profanas. Então Deus começa a ensinar, através de altares, como voltar para Ele. Então Deus pede um altar. Ele começa a ensinar um altar. Então Ele ensina para Moisés. O primeiro altar que Deus pediu para Moisés foi esse. Ou faria de terra, ou faria de pedras que não tiveram contato com ferramenta humana. Porque o toque humano profana o altar. E Deus começa a ensinar altares aqui. Depois, Deus vem e ensina o próximo passo. Deus ensina o tabernáculo. O tabernáculo é o próximo passo de Deus, com o objetivo de nos levar de volta para casa. Nós sabemos que o tabernáculo tinha 3 lugares: átrio, lugar santo e santo dos santos, separado por 3 portas. A primeira porta se chamava caminho, a segunda, verdade, a terceira, vida. Por isso que quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele estava dizendo: eu sou o tabernáculo. Por isso eles quiseram jogá-lo do precipício. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é toda ligada de Gênesis a Apocalipse. Então nós sabemos que Deus ensinou um lugar onde Ele viria uma vez por ano para receber o sumo sacerdote vestido em todos os detalhes. E Ele ensinou todos os detalhes da roupa do sacerdote. Ele ensinou todos os detalhes do tabernáculo. Por quê? Porque aquilo que eu vou fazer para Deus, só Deus pode produzir. Só Deus pode me ensinar. Se eu for fazer segundo o meu entendimento, eu vou fazer coisa errada. Por isso que eu não posso tocar nas pedras. Eu não posso gerar nada que não seja Ele mesmo. Porque a pedra natural foi feita pelo próprio Deus. Se eu usar uma machadinha nela, tem toque do homem. E aquilo que é do homem não serve para Deus, a não ser que Ele venha. Por isso que Ele mora dentro da gente hoje. Porque aquilo que vem de nós é gerado por Ele mesmo que está aqui. Então, no Velho Testamento, Moisés aprende a fazer o tabernáculo. No átrio tinham 2 coisas: o altar de sacrifício e a bacia de bronze. No altar de sacrifício, o homem chegava
e fazia os sacrifícios, derramava o sangue. Depois o sacerdote vinha, lavava as mãos ali na bacia. E ele passava para o próximo compartimento, lugar santo. Tinha 3 coisas: um candelabro com 7 hastes, uma mesa de pães e um altar de incenso. O candelabro deveria manter aceso, ele jamais poderia apagar, adoração contínua. O sacerdote, ele tinha que manter aceso. Os pães, o alimento que vem do Senhor, representado naquela mesa com 12 pães, 12 tribos, tinham que ser trocados, e quem trocava era o homem, porque Deus sempre divide tudo que Ele vai fazer na terra, Ele divide comigo e com você. Ele nunca faz sozinho, não por incompetência, porque Ele não possa, porque Ele escolheu dividir a obra dEle conosco. Por isso que Ele nos comissiona, desde a eternidade passada, desde quando Ele nos fez. Depois veio um altar de incenso, que tinha que ser aceso sempre, representar a oração dos santos. Tudo aqui tem representação daquilo que nós fazemos diante de Deus. Quando eu conheço a Jesus, que eu começo a ler a sua palavra, eu começo a entrar nesse tabernáculo. Mas o meu lugar é lá. Jesus diz: eu sou o caminho. Se Ele diz que é o caminho, quer dizer que eu saio de um lugar para outro. Átrio, lugar santo. Santo dos santos. Na presença dEle, só se entra sozinho. Quando se entrava no Santo dos Santos, era totalmente escuro. Tinham 11 cortinas diferentes cobrindo esse lugar. Tinha uma caixa de acácia, que era a madeira que não se consumia. Irmãos, o tabernáculo é algo tão tremendo. Você quer ver? Vamos voltar um pouquinho. Antes de entrar no Santo dos Santos, eu quero te incentivar a ler a Bíblia. Eu quero te incentivar a ler e estudar o tabernáculo. Você precisa entender que a obra de Deus, ela começou desde a eternidade. E ela não vai parar. Ao redor do tabernáculo, tinham estacas, eram 60 estacas feitas de acácia. Entre uma e outro poste tinha um tecido esticado de linho fino branco. Esse poste, ele tinha, em cima dele, ele tinha eu vou usar prego, que é difícil de falar, mas tinha a cabeça dele, né, não é um prego. Em cima dele tinha algo de prata. E preso àquela haste, tinha um cordão de... peraí, deixa eu lembrar. Como é que é o nome, gente? De pelo de cabra. Então tinha um cordão de pelo de cabra e ele era preso na terra com um prego de bronze. E o que isso tem a ver com Jesus? Esse prego, ele era fincado até a metade. E quando a gente lê a Bíblia inadvertidamente, você acha que é um monte de coisa. Quando você começa a ler Levítico, você fala: meu Deus do céu, não tem nada disso. E pinga, e o sangue, põe na orelha e passa no dedão. E é tanto bicho, é tanta coisa que você fala: o que isso tem a ver comigo? Jesus veio, cumpriu, está tudo isso, eu estou no tempo da graça, não tem nada a ver comigo. Só que a Bíblia é um livro só. O que é essa estrutura? Um único poste. O poste é feito de acácia. A acácia aponta para o corpo de Jesus que nunca pecou, porque a acácia não se corrompe. Era a madeira que tinha. A ponta era de prata. Prata é redenção, a redenção que só é possível através do sangue de Jesus. Aquele couro apontava para Isaías 53. Ele não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais desprezado entre os homens. Então aquele couro aponta para o momento em que Jesus morreu,
Jesus sofreu, Jesus apanhou, sofreu tudo aquilo e ele foi totalmente deformado. Eu não sei se vocês já leram um livro do pastor José Rodrigues chamado A Ceia. Naquele livro, ele conta como médico que ele é, o que Jesus sofreu quando morreu. E esse livro está esgotado, ele vai ser relançado agora. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Então, aquele coro, ele aponta para o sofrimento de Jesus na cruz. Aquele ferro, aquele prego que é fincado, aponta para o sacrifício de Jesus, para a morte dele. Mas está enterrado até a metade, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então a terra não podia segurá-lo. Um único poste. Imagina quantas revelações de Deus existem no tabernáculo. Em nome de Jesus, meu querido, se eu for embora e você tiver sede para descobrir os segredos que Deus tem na Bíblia, eu vou embora feliz. Porque o que eu tenho descoberto, quando eu fui lançar meu livro, o pastor José falou para mim assim: Cida, crente não lê. Crente tem preguiça de ler. Ele não lê nem a Bíblia, que dirá livro. Falei, que isso, pastor? Tem misericórdia. Ele falou assim: espera. Irmãos, isso aqui, se você pegar uma dessa no Egito, você morre na hora. Aqui no Brasil, você pode, por favor, levantar sua Bíblia? Quem está com Bíblia, levanta. Dá uma olhada. Olha quantas cores, quantos tipos. Isso é um privilégio. Não espere que venha uma perseguição no Brasil para que você queira ler a Bíblia e não possa. Nós temos o direito de ler isso aqui. Se eu quiser colocar uma camiseta escrita Jesus e sair gritando, feito uma maluca no meio da rua, o máximo que vão falar é que eu sou doida. Há 3 anos atrás eu fui na Índia, eu não pude levar minha Bíblia. Eu não podia falar que eu era cristã. Porque se eu falasse, eu podia morrer lá. E as pessoas adorando aqueles deuses, aquelas coisas horríveis. Quando eu estava lá, eu entrei eu fui visitar os templos. E o templo do maior deus deles, que é Shiva, é exatamente no meio da maior universidade da Índia. Fica lá no meio. E eu entrei lá com as meninas que estavam comigo. Quando nós entramos, no meio do templo tem eles adoram o pênis e a vagina de Shiva e de Vishnu. É uma coisa, não tem como explicar para vocês. E quando eu estava lá, tinha aquele negócio lá e tinha uma bacia assim, tipo uma piscina bem grande. E exatamente no momento que eu entrei, eles fazem aquela água jorrar branca como leite, que eles querem dizer que é o esperma, né? Quando aquilo jorrou, eles pegavam aquilo e bebiam. Pessoa por... É horrível. Eu catei as minhas e saí correndo de lá de dentro. Eles adoram os deuses por temor, por medo, não por temor, por medo. Eles adoram para ver se na outra encarnação eles não nascem. Os Brahmanes são os maiores. E os Dalits são os piores. Os que fazem os piores trabalhos, que fazem as piores coisas. E eles adoram por medo. O único Deus de relacionamento é o nosso. A única coisa que Ele quer comigo e com você é se relacionar. Por isso que Ele começou a nos ensinar sobre altares. Primeiro Ele pede um altar de pedras. Depois Ele ensina a fazer um altar, onde Ele vinha uma vez por ano sobre aquela tampa do propiciatório, uma vez por ano. E só o sumo sacerdote podia entrar. Ninguém tinha contato com Deus, ninguém podia falar com Ele. Eles temiam a Deus. Quando Ele falou para Moisés, traz todo mundo que eu vou falar com o povo. Nos primeiros trovões que Ele deu, o povo saiu correndo e falou, não, Moisés, fala para Ele falar com você, você fala com a gente. Eles aprenderam a temer o nosso Deus, porque eles viveram no meio de um povo que temia os seus deuses. No meio de um povo egípcio que recebia sacrifícios humanos.
Então eles não entendiam o Deus que era o nosso. E depois daquele altar, que aquilo era um altar onde Deus se manifestava, depois de muitos e muitos anos, veio o maior de todos os altares, que foi a morte de Jesus na cruz. Ele morreu. E com seu sangue, comprou para nós o direito de voltar para casa. Quando nós não estudamos Êxodo, Levítico, quando nós não entendemos o tabernáculo, nós não conseguimos entender Hebreus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, Hebreus 9. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição de pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. E aí eu quero que você pule lá para o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificava, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus veio, e quando Ele morre, se cumpre Gênesis 3,15. O Senhor volta lá e cumpre o que Ele prometeu na origem da nossa história. Quando o homem pecou, Deus colocou 2 querubins na porta e disse: o homem não pode voltar para cá. E quando Jesus morreu, cumprindo Gênesis 3,15, Ele rasgou o véu de cima abaixo e disse: voltem para casa, agora pode voltar. Então, nesse caminho todo, Deus nos ensinou a fazer altares, nos ensinando a voltar. Só que a história não acaba aí. Quando Jesus morre, Ele vai ao inferno e Ele é julgado pelos meus e pelos seus pecados. E eu quero falar desse momento, porque a morte na cruz, que foi o último altar, gerou um outro lugar. E eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Apocalipse 4. E eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Apocalipse 4, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta,
ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Quantos tronos? Um trono. E no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, e assentados neles, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro semelhante, tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante do trono, diante daquele que encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então eu quero que você veja esse lugar, que tinha um trono, e nesse trono alguém assentado, o Criador de todas as coisas, assentado, recebendo honra, glória e louvor. No entanto, esse lugar é transformado. No Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. O que ele está dizendo? Diante de Deus tem os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e existe um livro nas mãos do Deus do Deus Criador. E quando João vê aquele livro, ele diz: mas não tem ninguém para abrir, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quem poderia abrir aquele livro? Onde é que está Jesus? Ele não está no céu, ele não está na terra, ele não está debaixo da terra. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10. O versículo 10 diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. É exatamente esse momento que está acontecendo no céu. Jesus não está no inferno, não está no céu, não está na terra, porque ele está chegando. E quando ele chega, olha o que acontece.
E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse foi aquele que foi morto naquela cruz. Esse foi aquele que, quando Adão pecou, o Pai disse: enviarei um que esmagará a cabeça da serpente. Quando Jesus morre na cruz, nós voltamos lá para o Éden, para o início de todas as coisas. E Deus havia dado uma comissão para o homem, que o homem tinha falhado. E aqui, antes de subir, Ele nos dá uma comissão. E Ele renova aquilo que Ele fez lá no Éden. Abra sua Bíblia em Marcos 16, mais uma vez. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não abrem Marcos, vamos lá, vai lá para Mateus. Eu quero o de Mateus, Mateus 28. Mateus 28, a partir do versículo 18. A Bíblia diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha para mim. Quem tinha a autoridade lá no Éden? A quem foi entregue a autoridade sobre a terra, lá no Éden? Ao homem. A primeira aliança, o primeiro Adão, ele falhou, ele pecou, ele perdeu, ele quebrou a aliança, ele perdeu o direito, ele perdeu a autoridade. Deus construiu um caminho para que nós conseguíssemos voltar ao início de tudo. E Ele diz, o próprio Deus se humanou, morreu, e antes de subir Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Só que agora não é só na terra, no céu também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que diz lá em Gênesis 1:28? Crescei, multiplicai, ide, pregai. Crescei, multiplicai, ide, pregai. É o mesmo chamado. Só que em Gênesis, nós devíamos gerar filhos para essa terra. Quando Jesus vem, Ele gera para nós um outro nível de autoridade. E Ele nos diz: ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que agora Ele diz:
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele estava dizendo, na primeira aliança vocês falharam, vocês não conseguiram. Mas agora eu estarei convosco, aguarde aqui, porque eu vou subir, mas eu vou enviar um Consolador. E o Deus que te criou, e eu como Deus que estive aqui, e agora um Deus Consolador, o Espírito Santo vai habitar em você. E eu vou te levar onde eu quero. Através de mim, você vai gerar filhos para Deus. Só que da mesma forma que Deus não queria toque de homens nessas pedras, da mesma forma que o homem não podia entrar em pecado ali, da mesma forma que Jesus só conseguiu todo o poder no céu e da terra, porque ele entrou absolutamente sem pecado ali, foi que deu a ele o direito de sentar em um trono ao lado do Pai. Essa santidade é aquilo que nós precisamos ter, buscar e viver, para que nós possamos alcançar o mesmo que ele alcançou. A pergunta que eu te faço é: como está o seu altar? Como está o seu altar? Antes os altares eram de pedra. Era uma arca. Era uma cruz. Mas tudo isso já foi cumprido. E hoje o altar está aqui. Eu sou o altar. E esse altar precisa estabelecer altares diante de Deus. Uma vez, eu estava em Brasília ministrando, Deus falou para mim assim: você vai fazer um lugar para nós dois. E Ele me falou de nessa época a igreja funcionava na minha casa. E no fundo da casa tinha um quarto, um barracão, e nesse barracão tinha um quarto. E esse quarto nós guardávamos muitas coisas. Guardávamos coisas da igreja, coisas da casa. E eu estava em Brasília, eu fui embora toda empolgada, cheguei lá em casa, comecei a me envolver com outras coisas e não fiz o nosso lugar. Mas Deus é paciente, Ele não desiste. E um ano depois, mais uma vez, eu fui lá em Brasília, na mesma igreja, no Tomados pela Glória. E eu estava no momento de adoração. Quando eu estava assim lá em Deus, Deus perguntou para mim assim: cadê o nosso lugar? Pensa na vergonha que eu fiquei de Deus. Eu fui embora de Brasília para Goiânia correndo. Cheguei lá em casa, fui para o fundo e comecei a tirar as coisas de dentro do barracão. Meu marido falou: o que está acontecendo? O que é isso? Eu falei: eu preciso fazer uma coisa. E eu comecei a pegar, e eu entendi que eu precisava fazer. Porque Ele me pediu e eu não fiz. E eu comecei a tirar, e eu tirei tudo que tinha lá dentro. Quando era coisa muito pesada, eu pedi ajuda para alguém. Tirei tudo, as paredes estavam todas estragadas, o teto todo molhado de chuva, não tinha tomada, tudo horrível. Aí eu comprei massa de parede, comprei lixa, comprei rolo, comprei tinta, e eu fui fazer aquele lugar. Eu raspei, eu passei a semana fazendo o nosso lugar. Raspei tudo, lixei. Meu marido chegava lá no fundo, eu estava branca. E ele entende essas loucuras, né? Porque ele vive umas coisas malucas também. E aí eu emacei, eu pintei. Uma pessoa um dia me pediu: pastora, o que é que a senhora está fazendo? Eu falei: eu estou fazendo uma coisa em Deus. Ele falou: pastora, por favor, deixa eu ofertar um dia para a senhora. Aí eu deixei que ele entrasse comigo. Foi o único dia que alguém entrou, ele me ajudou algumas coisas, que ele fazia isso. Depois ele saiu e eu fiquei. E eu emacei todo o quarto. Eu pintei. Deus falou para pintar as paredes de branco, o teto de azul claro. E aí eu sou aquela pessoa tão habilidosa que, se eu precisar, sabe aquele desenho que todo mundo faz, que faz uma casinha, aí faz um coqueiro, uma árvore? Todo mundo faz isso. O meu é torto. Tanto que eu sou ruim para fazer. E aí, numa parede assim,
eu fui desenhar algo que eu sempre vejo quando eu estou adorando. Para mim, quando eu me converti, eu tinha 17 anos. E eu falava que quando a gente morresse, a gente ia voltar para o Éden. Porque não é possível que Deus tinha feito um lugar tão lindo daquele, para a gente nunca mais ir lá. Então, no meu coração, eu voltava para o Éden. Quando eu fui crescendo em Deus e aprendendo, eu descobri que a gente não volta para o Éden quando morre. Mas a gente volta para o Éden no dia que a gente aceita Jesus. Porque ele nunca saiu de lá. Foi o homem que saiu. Deus nunca saiu de um lugar. E o meu Éden, na minha cabeça, eu não estou falando de um lugar físico, estou falando de um lugar em Deus. E quando eu dançava, eu sempre via assim, que no meu Éden era assim, tem um banco, sabe aqueles bancos de jardim? Branquinho. Aí atrás do banco tinha uma árvore muito grande. E do lado de cá outra árvore. Então eu pintei o banco, pintei uma árvore maravilhosa, nunca fiz uma árvore mais bonita na minha vida. E do outro lado tinha uma outra árvore que tinha flores, de tudo quanto é modelo, que a minha árvore é do céu, né? Então eu posso ver a árvore que eu quiser. Então minha árvore tinha flores de tudo quanto é jeito. E no chão eu coloquei um tapete, algumas armas que eu tinha lá, umas espadas e tal. Um som, almofadas e a Bíblia. E ali, eu estabeleci um altar, meu com o Senhor. E quantas coisas Deus me ensinou naquele lugar. Porque eu escolhi um lugar para estar com Ele, porque Ele me pediu. Qual é o seu lugar? Nós sabemos que hoje o Senhor habita dentro de nós. Nós sabemos que nós somos o altar. Mas você sabe o que você está dizendo para Deus quando você faz um lugar? Você está dizendo para Deus, Senhor, eu te quero tanto, que eu vou separar um lugar só para o Senhor e para mim. Deus não procura, como nós aprendemos ontem, cantores, bailarinos, pastores. Deus procura adoradores. E o verdadeiro adorador, ele faz qualquer coisa para chamar a atenção do Senhor. Feche seus olhos. Quando nós começamos a palavra, eu coloquei uma música que tem muito significado para mim. Se fosse possível, eu queria colocar ela de novo. Porque essa música diz: eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar, a ti somente eu canto. Santo dos Santos, esse é o lugar onde o Senhor nos espera todos os dias. Só que no Santo dos Santos, nós não podemos entrar em pecado. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil da igreja, que uma simples direção de feche seus olhos não é obedecida. Nós somos homens e mulheres de dura serviço. Como nós queremos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós? Como está o seu altar? Como está o seu coração diante de Deus? Não é possível entrar no Santo dos Santos se nós não estivermos em santidade. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Eu quero que você olhe para você. Do jeito que você está hoje, você poderia entrar no Santo dos Santos e não morreria?
Será que se Deus vier com o peso da glória dele sobre este lugar, será que nós suportaríamos? O que você tem feito para demonstrar para Deus o quanto você o ama, o quanto você deseja a presença dele? O Espírito Santo tem alegria em habitar dentro de você.